Alô, 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 som. 1, 2, alô, som. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, vamos ficar de pé para celebrarmos juntos ao Senhor. Vamos começar o nosso culto nesta noite. Vocês que estão aqui e aqueles que estão assistindo em casa, que nós possamos elevar juntos o nosso coração em adoração a Jesus Cristo, Senhor. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
E apesar de todos os cuidados e restrições, somos poucos aqui, porque este era o objetivo, que aqueles irmãos em grupos de risco se poupassem, se preservassem. Mas você que está aqui e você que está em casa, nós estamos cultuando e celebrando ao Senhor, porque o nosso coração, ele é movido pela esperança. Essa esperança que nos faz ter no Senhor a nossa. Por isso nós entramos na sua presença com louvor e adoração. Aleluia! Vamos começar então celebrando com este cântico: exaltai ao Senhor sobre todas as coisas. Toda glória eu te darei, do pecado me livraste, agora estou justificado, bendito seja o Senhor, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvar. Entrarei em tua presença Com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor. toda glória eu te darei, do pecado me livraste, agora estou justificado, bendito seja o Senhor. exaltai, Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvar. exaltai, Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvar, a Ele se louvar. aleluia. Obrigado, Senhor, por nos reunir e congregar neste lugar. Obrigado por nos unir, ó Deus, através da tecnologia, a tantas outras pessoas, em tantos lugares, ó Pai querido. Que o Teu nome seja louvado, que o trono de adoração, que um trono de adoração seja erguido em cada casa, em cada lar, em cada vida, ó Pai. Que nós sejamos o santuário, que nós sejamos adoradores que adorem em espírito e em verdade, ó Pai querido. Que não seja o templo de pedras o lugar da adoração, mas que seja sobretudo a comunhão que nos aproxima, que nos conecta, que nos une neste momento. Santuário de pedras vivas, ó Pai. É esta casa que nós queremos te edificar, ó Pai. Um povo que se chama pelo Teu nome, lavado e remido no sangue do Teu Filho Jesus, e que nesta noite, a despeito de toda e qualquer dificuldade, neste momento, conjuga os seus corações, ó Pai querido, para prestar um culto, unidos por uma única fé, ó Pai, por um só Senhor, um só batismo. E que o Senhor venha nos abençoar a todos, ó Deus. Venha tocar-nos com a Tua presença. Venha manifestar-se aqui entre nós.
sobre todas as coisas, que o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Que a tua verdade, ó Deus querido, seja prevalente sobre toda palavra, todo pensamento, todo sentimento aqui neste lugar. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre na terra e céu. Glorifiquem teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Cante de todo tempo. Louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Verdade vai sempre reinar, terra e céus, glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu, glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu, glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, para sempre. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, oh, e sempre, sempre. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. A canção que nós vamos cantar tem muito a ver com o tempo que estamos vivendo. Tempo de preocupações. Tempo de angústia a respeito do que pode acontecer amanhã. E é muito curioso ver como nós tentamos controlar o futuro.
E é preciso que nós tenhamos cuidado, responsabilidade. Mas, sobretudo, é preciso que a gente entenda que a palavra diz que há coisas que são imponderáveis e que não estão sob o nosso controle. E tantas vezes a gente tenta se cercar de tantos cuidados, de tanta cautela, de tanta proteção, e a vida nos surpreende. E a gente percebe quão pequenino nós somos diante das circunstâncias da vida. Por isso que só aquele que crê no Senhor pode viver em paz. Porque a gente aprendeu que se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão a vigilância sanitária, o governador, o prefeito, a polícia. Nós sabemos que o imponderável pode nos visitar a qualquer tempo, mas nós caminhamos na esperança de que nós confiamos no Senhor. Aleluia. O Senhor nos guarda. E ao dizer que Ele nos guarda, não significa que nós somos imunes às circunstâncias, que nós estamos blindados das adversidades. Não, só significa que aquilo que vier a nos atingir, seja o que for, ainda assim estará sob o governo, o cuidado do Senhor. Até a morte. Até a morte. Porque mesmo nela, o Senhor pode ser glorificado através das nossas vidas. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 20: será Cristo glorificado através do meu corpo, quer pela minha vida e quer pela minha morte. Aleluia. Portanto, nós não vivemos na confiança de que uma vida debaixo do controle e do cuidado de Deus é aquela vida que vive apenas logrando vitórias, conquistas, sucesso, alegria, felicidade, prazer, bonança, tranquilidade. Não, no mundo tereis aflições. Jesus diz à igreja de Esmirna: eu conheço a tua pobreza, eu conheço a tua tribulação, eu conheço as tuas necessidades, mas ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida. Aleluia. O cristianismo, para desespero de Nietzsche, que tanto sonhou com o super-homem, com o ser evoluído extremamente no seu intelecto, na sua moral, na sua essência, se desespera o pensador ateu quando o cristianismo diz que os últimos serão os primeiros, que os fracos são fortes, que os humilhados são exaltados, que bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E ele dizia: como pode uma fé exaltar a fraqueza? Como pode uma fé exaltar a dor? Como pode uma fé exaltar a limitação humana? É porque quando eu penso que eu sou fraco, aí eu sou forte, diz a palavra. Porque o Senhor nos ensina que o poder dele se aperfeiçoa em nós através das nossas limitações. Aleluia. É Ele que nos exalta. Portanto, não é a prosperidade deste mundo que nós buscamos, não é a tranquilidade deste mundo que é a nossa ambição, ainda que nós a desejemos. Mas o que nos move verdadeiramente é a paz que nasce dentro de nós e que ela independe das circunstâncias. É a saúde em cuja nossa alma vive preservada, intacta, incólume a toda e qualquer dor, porque ainda que meu corpo padeça, ainda que este corpo exterior se corrompa, o nosso homem, o nosso ser interior se renova dia a dia para a eternidade. Confia no Senhor, não ande ansioso,
Porque assim como o Senhor veste os lírios dos campos, Ele também cuidará de você. Aleluia. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se Deus veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Não ande preocupado. Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor veste os lírios, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Aleluia. Não ande preocupado. Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Cuida. O teu futuro está nas mãos do Senhor. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confia em Ti, Senhor. Minha esperança está
em ti. Não há maior. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus Ele cuida de mim. cuida de mim. Confiarei. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei. Em ti, Senhor, nós confiamos em Ti. confiarei em ti. E por isso nós clamamos por esta cidade. Por isso nós clamamos pelo bairro do Pichincha. Em ti, Por isso nós clamamos pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, pelas nossas autoridades constituídas, da presidência da República, aos governos, às prefeituras. Move-se, ó Deus, com a tua misericórdia sobre este povo. Que este tempo, que esta nuvem passe, Senhor. Que os continentes do mundo, que os países afetados, que as famílias enlutadas, que as pessoas com medo, que as pessoas amedrontadas, que aqueles que neste momento estão com fome, frio, que aqueles que estão com a alma desabrigada, Senhor, para além do corpo, para aqueles que estão com as famílias sob tribulação, aqueles que estão enfermos, doentes, passando privações. Deus, sopra com teu espírito, com teu poder sobre este país, sobre esta nação, sobre os países do mundo. Que o teu espírito encha a terra como as águas cobrem o mar. Que a tua glória encha todo canto, Senhor. E que o teu reino de justiça venha, e que a tua vontade seja feita, assim na terra como nos céus. As pessoas que estão clamando e pedindo oração, a família da Valéria que nos assiste e que pede por seu pai, por seus filhos. Senhor, que em nome de Jesus Cristo, nesta hora, como fizeste com o servo do centurião, que apenas uma palavra tua vá ao encontro de cada casa, de cada lar, ó Pai. Vá ao encontro de cada vida, manifestando a tua salvação. Que pecadores se quebrantem, que pecadores se arrependam, ó Pai querido. Que as suas práticas de vida, ó Deus querido, sejam transformadas, que eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo. Que os olhos se abram, que possam enxergar a tua salvação, a tua graça e o teu amor vertido na cruz por nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Por que te abates, ó minha alma? Por que te desesperas? Por que desfalas? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Descansa no Senhor, aquieta teu coração, aquieta tua alma. Agostinho de Hipona diz: o meu coração estará sempre enquanto não entrar descanso no Senhor.
Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Obrigado, porque nós podemos descansar em Ti. Louvado seja o Teu nome. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. O nosso Deus é o Deus que cura. Quem crê nisso? Amém. O nosso Deus é um Deus que faz milagres e nós cremos nisso. Eu confesso que estou longe de ser, dentre muitos, ou melhor, alguns teólogos, calvinistas, sensacionalistas. Não sou. Creio que o nosso Deus opera e continua operando com poder e milagres. Creio que os seus dons se derramam. Mas também sei que o milagre maior que Ele pode fazer por nós, Ele já fez. Porque o que é mais fácil, Ele pergunta aos religiosos: dizer ao paralítico, levanta-te, anda, ou dizer, perdoados estão os teus pecados? E na cabeça deles, eles dizem: quem pode dizer perdoados estão os teus pecados, senão Deus? Paralíticos andar, eles pensavam, já vimos alguns curandeiros fazerem coisas desse tipo. Já vimos algumas pessoas com manifestações sobrenaturais operarem algumas fenomenologias milagrosas, fabulosas, cabulosas às vezes. Mas dizer perdoados estão os teus pecados, curar a alma pecadora, ressuscitar aquele que está morto em pecados e delitos e fazê-lo nova criatura, este milagre Deus operou em nós quando Jesus morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Vamos ficar de pé e vamos cantar e celebrar ao Deus que cura, ao Deus que faz milagres, mas sobretudo o Deus que salva, o Deus que pode transformar a família, o Deus que pode mudar os corações. Tudo está consumado, toda obra feita na cruz. Envie-me tua palavra e eu viverei a tua cura. Você pode cantar calmas. As tuas vestes é o remédio que me traz cura. A tua saliva com o pó da terra, mistura de amor que dissipou as minhas trevas pra me curar. Eu era cego e agora vejo, aleluia. Apenas uma ordem e em minha casa haverá cura. Como teu filho te ouvi, pra que me envie a sua cura. Nesse tempo, Nesse tempo que espero, o mover das tuas águas me invadirá. O poder da água viva
curar. Quando eu clamar, vou receber. Já está consumado naquela cruz. Aleluia! Toda a obra já está consumada. O que significa que eu não preciso tocar, eu não preciso ver, eu não preciso sequer sentir para crer, porque esta obra foi consumada na cruz. Aleluia! E a gente crê nisso de tal modo que o Deus que pode nos curar da enfermidade é o Deus que também às vezes nos cura na enfermidade. O Deus que às vezes nos cura e nos livra do problema, muitas vezes é aquele que nos livra no meio do problema. Portanto, se as portas se abrirem ou fecharem, se a enfermidade chegar ou se ela se for, tudo está consumado na cruz. Nada mais pode nos ferir, nos matar. Nada pode nos destruir. O Senhor é a nossa esperança. Vou mergulhar. Vou mergulhar no teu poder. Só no teu nome existe cura. Quando eu clamar, vou receber. Já está consumado naquela cruz. Vou mergulhar no teu poder. Só no teu nome existe cura. Quando eu clamar, eu vou receber. Já está consumado naquela cruz. Já consumado naquela cruz. E já está consumado naquela cruz. Vou mergulhar nesse poder. No teu nome existe cura. Quando eu clamar, eu vou receber. Já está consumado naquela. Já está consumado, Já está consumado naquela cruz. Vou mergulhar neste poder. Vou mergulhar sua vida em Jesus. vem mergulhar Vem mergulhar nesse poder. neste poder. Vem mergulhar Vem mergulhar sua vida. em Jesus. Sua vida em Jesus. Sua vida em Jesus. Aleluia. Você pode se assentar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. No capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Eu queria que você também abrisse e deixasse marcado o Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Sabe, irmãos, quando se configurou que nós estávamos diante de uma epidemia
que poderia se tornar uma pandemia, e isso se confirmou. E agora nós vemos situações que nós não vimos outra vez acontecer na história, né? Uma epidemia ser acompanhada de um modo online, né? A sua evolução, o seu desdobramento, a sua complexidade. Mas antes que ela estivesse saindo da China, lá do seu epicentro inicial, já havia gente postando coisas a respeito de que isto era um sinal iminente de que o anticristo se revelaria e que nós estaríamos perto do fim. E eu lembro que na ocasião eu cheguei a produzir um vídeo e publicá-lo, dizendo que é claro que é sinal dos tempos. Mas, sobretudo, para que as pessoas não acreditassem que é o sinal dos tempos. E nós temos uma tendência a fazer alarde com as catástrofes de um modo assim assustador. E quando o Ebola surgiu, e quando a AIDS surgiu, e quando tantas outras situações desafiadoras para a humanidade surgiram, a todo tempo se acreditava que a hora estava chegando. E agora, desesperadamente, as pessoas estão com medo da morte, com medo de um vírus. Difícil até acreditar que um morador do Rio de Janeiro está com medo de morrer por um vírus, não é verdade? Quando a gente tem tantas oportunidades à esquina aí, a toda hora. Então eu decidi, nesse primeiro culto que nós estamos transmitindo a partir do evento do coronavírus, falar um pouquinho sobre estas profecias de Jesus, de Lucas 21, de Mateus 24. E a primeira coisa que eu desejo dizer a você é que existe um senso comum de interpretação desses textos que domina a maioria da consciência do povo religioso cristão, não só evangélico, de fazer uma leitura profética do Apocalipse ou destes eventos, como se as profecias das últimas coisas, as profecias da grande tribulação, as profecias que Jesus faz sobre o final dos tempos, ou sobre o fim dos tempos, que elas se referem a um momento futuro da história. É como se as pessoas estivessem aguardando um interruptor ser ligado, sabe? Um botão ser apertado para inaugurar os eventos apocalípticos. E é por isso que muitas vezes as pessoas são tomadas de desespero, porque elas foram aprendendo, na sua experiência religiosa, esse tipo de leitura pré-milenista da escatologia bíblica. E que leitura é essa? É uma leitura que entende que o tempo, e ela é uma leitura associada a uma teologia chamada dispensacionalista, que entende que o tempo que a igreja está vivendo, a partir da morte e ressurreição de Jesus, a partir da inauguração da igreja no dia de Pentecostes, e que dali em diante a igreja estaria então vivendo a dispensação da graça de Deus, que será num determinado momento interrompida quando se revelar o anticristo, o iníquo, o homem da iniquidade, a besta. E a revelação deste iníquo se daria associada a eventos proféticos relacionados a terremotos, guerras, fomes, epidemias, e se desdobrando em sinais nos céus, de modo que toda vez que um evento desse aparece, é como se as pessoas dissessem:
abriu o primeiro selo do Apocalipse. Começou. E agora entraremos numa cadeia de eventos catastróficos que vai levar ao ápice ou ao cume da história. E então o anticristo se manifestará. E depois, quando ele romper o pacto da paz, virá um tempo de grande tribulação, mas a igreja será arrebatada e será privada desta grande tribulação. E isso é um equívoco. E é isso que eu quero ajudar-nos a compreender aqui nesta noite. E eu quero partir de uma declaração, para que você não duvide disso, e não esqueça disso, e não se distraia quanto a isso. Jesus Cristo vai voltar, aleluia. E Ele virá sobre as nuvens, e todo olho o verá, com poder e glória. E sobre este tempo, ao ser interrogado, Jesus diz que ninguém sabe, ninguém conhece quando isto acontecerá. Há pistas que nos levam a entender que este tempo está perto, mas jamais a poder prever quando será. E Jesus diz aos seus discípulos que este é um conhecimento que compete apenas ao Pai. E ele acrescenta ainda aos discípulos dizendo: cuidado com esta ânsia e com esta curiosidade a respeito deste reino que vem, porque esta sede de ver os eventos proféticos se realizando, ela pode seduzir vocês e levar vocês a um engano, porque virão muitos em meu nome dizendo que o reino de Deus chegou. O que mais vai ter é gente apontando para a história e tentando prever, adivinhar e determinar os seus eventos. E sabe qual o conselho que Jesus nos dá? Ele diz assim: não siga esta gente, porque o reino de Deus não virá com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós e no meio de vós. Aleluia. Ele nos ensina a orar dizendo: venha o teu reino, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus diz que o reino vem. Jesus diz que vai voltar. Jesus diz que Ele virá buscar o seu povo, que Ele virá se revelar em poder e glória. Os anjos declararam quando Ele foi assunto aos céus: este Jesus que vocês estão vendo subir, do mesmo modo Ele voltará, e eu creio nisso, aleluia. Todavia, Ele me diz, para que a minha vida não esteja sendo movida na tentativa de tentar prever ou estabelecer um tempo para esta volta. É muito curioso como as pessoas parecem que, para serem boas, precisam viver com a sensação e a iminência de que Jesus vai voltar amanhã. Quer dizer que se eu dissesse para você que Ele volta daqui a 200 anos, então você amanhã viveria tranquilamente, sem nenhuma preocupação com santidade, sem nenhuma preocupação em viver uma vida correta, sem nenhuma preocupação em ter relacionamento com Deus, estar na igreja, celebrando ao Senhor, dedicando a sua vida a Ele, buscando-o intensamente, porque parece que as pessoas, elas só querem viver longe do pecado, porque temem
e vivem apavoradas pela possibilidade de que Jesus volte amanhã e elas sejam pegas desapercebidas. Quando Jesus, na verdade, diz para você, maninho, maninha, irmão, irmã, o reino vem, mas está antecipado no seu coração. A minha presença está no meio de vós. A minha paz e a minha justiça habitam o meu povo. Vivam como cidadãos do reino. Vivam como cidadãos dos céus. Vivam como aqueles que, estando na terra, clamam para que a vontade do Senhor, que é feita nos céus, se realize aqui, agora, no meio de nós. Aleluia! Viva buscando que as pessoas tenham paz. Viva buscando que você construa uma sociedade de justiça. Viva buscando que as pessoas encontrem cura, tranquilidade, que as pessoas possam encontrar o amor, o perdão e a graça. Viva promovendo o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é aquilo que os religiosos evangélicos passaram a acreditar que é. Uma vida regalada em bens, em prosperidade, que evidencia que ele é filho de Deus. O reino de Deus não é a materialidade. A palavra diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, e a alegria, a harmonia no Espírito Santo de Deus. Faça da sua casa um lugar de harmonia. Faça dos teus relacionamentos um lugar de paz. Faça das tuas relações um lugar de justiça. E o reino de Deus estará entre nós. E Cristo estará presente todos os dias. E a vontade dele estará reinando, porque a expressão reino de Deus, basileia tuteu do grego, ela poderia facilmente ser traduzida como o reinar de Deus. Porque quando a gente fala reino, a gente tem uma consciência de que esse negócio é geográfico. É alguma coisa que está em algum lugar. Mas quando a gente entende que a tradução talvez mais precisa para este termo seria o reinar de Deus, e não o reino de Deus, a gente aprende e a gente passa a viver com a consciência de que onde o Senhor tem primazia, ali está o reino de Deus. Que Jesus Cristo tenha primazia na tua vida. Que Jesus Cristo tenha primazia na tua casa, que Jesus Cristo tenha primazia no teu trabalho, que Jesus Cristo tenha primazia nos teus relacionamentos, que Jesus Cristo tenha primazia nos teus projetos, que Jesus Cristo tenha primazia nos teus sonhos, que todo o seu querer, que todos os teus planos estejam debaixo da vontade e da regência do Eterno, que você não se mova, nem um segundo sequer da sua vida, não dê um passo que seja, sem que você antes possa dobrar os teus joelhos e buscar a vontade, o reinar, o governar, o reger de Deus sobre a sua vida. Para que as pessoas não vivam desesperadamente acreditando que esta vida é um lugar de murmúrio, lamento, de choro, de pranto, porque ela pode até ser, mas não é isto que prevalece na nossa vida.
A tristeza dura uma noite só. E a alegria vem pela manhã. Aleluia. Viver a vida com esperança é antecipar o reino de Deus. Como diz o texto de Hebreus, como Abraão, que enxergou a promessa e saudou-a de longe, e viveu todos os dias da sua vida nesta terra como cidadão dos céus. Aleluia. E a gente precisa entender, irmãos, que o Senhor nos salvou, para que esta salvação não seja algo que se manifeste apenas no futuro, mas esta salvação, ela começa a operar em você hoje e agora. Nós precisamos nos libertar das prisões, destes pensamentos que nos enjaulam, nos engessam, nos acorrentam, muitas vezes num sentimento pessimista, num sentimento de murmuração. E a gente vai se tornando pessoas amargas. E a gente vai deixando de acreditar na vida. E a gente vai deixando de lutar para que haja justiça, para que haja um país melhor, um Brasil melhor, uma cidade melhor, porque muitas vezes as pessoas estão acreditando que este mundo, ele é um mundo que deve mesmo se destruir. E a gente está olhando tanto para a perspectiva do céu, que tirou os pés do chão e deixou de tocar a realidade. O problema disso é que a gente passou a se tornar insensível à dor, insensível à miséria humana, insensível. A gente acreditar que, à luz das profecias, há quem até celebre uma epidemia. Vamos ao texto? Evangelho de Lucas, capítulo 21. A partir do verso 7. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isso? Os discípulos queriam saber, né? Que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? E respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também dizendo, chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam estas coisas. Leia esta frase em voz alta, por favor. Mas o fim não será logo. Dá um pulinho lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. O texto de Lucas, você não precisa voltar nele não, ele estará projetado aqui, nas telas. Você fica com o Evangelho de Mateus aberto na sua frente. Nós vamos fazer leituras paralelas dos dois evangelhos. Verso 3 diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram-lhe: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane,
porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Leia também essa frase, mas ainda não é o fim. No final do versículo 9 de Lucas, que está aqui projetado, o texto diz, mas o fim não será logo. Portanto, aqui se abre uma chave de leitura para a gente entender do que Jesus está falando. Que Jesus está falando que quando essas coisas começarem a acontecer na história da vida da igreja, que isto seria o princípio dos sinais de que a história estaria caminhando para o seu fim. Mas isto não será logo. Quando estas coisas começarem a acontecer, ainda não é o fim. Então, irmãos, nós precisamos caminhar com a esperança de que este não é logo. É um tempo sobre o qual nós não temos domínio e controle. Este não é logo. Está no tempo concernente à glória de Deus. Nós temos que aquietar as nossas ansiedades. Nós temos que abandonar o pânico, o voo. Nós temos que deixar de nos perturbar com as coisas, porque muitas vezes a gente acredita que é o fim. Se a gente não acha que é o fim da história, a gente acha que é o nosso fim. Eu tenho um sobrinho que ele é muito engraçado. Irmão da Joana, que está ali sentado. Porque ele tem o hábito de dizer que vai morrer. Qualquer coisa que acontece, ele diz, eu vou morrer. Se ele dá uma topada, ele vai morrer. Se ele pula na piscina, ele vai morrer. Se ele foi viajar de avião, ele falou, vou morrer. E é muito curioso como existe gente que, como o meu pequenino sobrinho, faz de cada evento da sua vida o fim. Eu não sei por que situação você está passando. É possível que a sua menor preocupação hoje seja o coronavírus. É possível que você esteja tomado de perturbações muito mais profundas do que isso. É possível que haja guerras acontecendo dentro do teu coração e da tua mente. É possível que você esteja mergulhado em conflitos, em situações, a seu ver, irremediáveis. É possível, eu não sei, mas eu gostaria que você entendesse, irmão, quando as adversidades, as lutas, as guerras, as batalhas da vida se levantam, o Senhor Jesus Cristo diz, ainda não é o fim. É o Senhor que escreve a tua história. E a Bíblia me ensina que na história que Deus escreve, o final dá sempre certo. Aleluia. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, e eu troquei a ordem de propósito, mas sobretudo ela é a vontade de Deus é, e se você crê num Deus soberano e poderoso, você também há de crer que nada do que acontece na sua vida está fora do controle de Deus, da vontade de Deus, que é perfeita. Ainda não é o fim. Então lhes disse, eu estou em Lucas agora, no versículo 10, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Lê o verso 11 comigo. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. E Mateus disse assim, no verso 7,
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém, tudo isso é o princípio das dores. Irmãos, é o princípio das dores. E quando Jesus começa a dizer que isto é o princípio das dores, ele não está falando de eventos que vão ser inaugurados agora, ou daqui a alguns anos, ou daqui a 10 anos, ou daqui. Ele não está falando de eventos do fim da história. Ele está falando que desde aquele momento, desde aquele tempo que ele está com seus discípulos, desde que ele voltasse aos céus, desde que o Espírito descesse sobre a igreja, eles começariam a ver estes eventos acontecerem. E sabe o que Jesus diz aos seus discípulos? Lá em Mateus 24, onde você está, no versículo 34, você pode ler em voz alta para mim, por favor? Mateus 24, 34, leia em voz alta. Em verdade vos digo que não esta geração, sem que tudo... Jesus está falando que esses eventos começariam e seriam inaugurados ainda naquela geração. A gente que adora pegar esse texto e tentar dizer que esta geração aqui tem um sentido figurativo e que Jesus não estaria literalmente falando que eles começariam a ver os princípios das dores. Tolice! Jesus está falando para os seus discípulos: vocês vão presenciar os eventos que eu estou narrando aqui. Não vai começar em 2020, começa agora, nesta geração. E logo no segundo século da igreja, uma epidemia matou 1/3 do Império Romano. Isso, pastor, no Apocalipse não diz que cairá uma estrela do céu e tornará a terça parte das águas amargas, que o cavalo que representa as enfermidades, ele vai fazer morrer a terça parte da população da terra e dos animais e dos seres viventes. Mas isto já começou há muito tempo. O botão que vai colocar a história rumo ao seu final não foi virado agora, e nem será virado. Não passará esta geração. E veja bem, antes, porém, de todas estas coisas, antes, porém, das guerras, antes, porém, de reino contra reino, nação contra nação, antes das epidemias, vocês acham que isso é ruim? Jesus está falando com os discípulos, não esqueça disso. Tem alguma coisa que eu queria dizer para vocês. Lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração que não vos preocupardes com o que haveis de responder. Imagina, irmãos, o Senhor dizer para você o seguinte: haverá contra você, haverá perseguição contra a sua vida, vocês virarão mártires, alguns de vocês vão morrer. 11 dos 12 discípulos, executados pela perseguição. Alguns de vocês vão ver os seus filhos serem mortos. Alguns de vocês vão ser mortos pelos seus próprios pais. Imagine o Senhor dizer a você que você vai viver dores, lágrimas e lutas na vida, e depois ele ainda dizer assim: mas isso é para que você dê testemunho do meu nome. Que coisa curiosa é que no tempo que nós vivemos, quando as lutas vêm, quando as dores vêm, quando as dificuldades vêm, quando a perseguição vem, quando a tribulação vem, os crentes aprenderam a olhar para os céus, erguer as
autoridade e dizer: eu não aceito, está repreendido em nome de Jesus. Quando o Senhor está dizendo: vocês passarão por sofrimentos e dores, mas isso será oportunidade para que você dê testemunho do meu nome. Aleluia! Eu aprendi isso na prática, quando fui convidado a orar pelo Kiko, com as pernas amputadas, com seu tronco estourando, com um carcinoma que crescia no seu tórax e que quebrava as suas costelas. E o seu diagnóstico terminal decretado, a sua mãe angustiada, um parente que tinha acesso à igreja pede para que fôssemos lá orar. E eu entrei naquela casa, e todos os jovens daquela rua, conhecidos daquele moço, amigos dele, estavam ali naquele quarto, em volta daquela cama, e ele ali sentado, e as pessoas em volta, olhando a condição dele, emocionadas, alguns choravam. Eu absolutamente estarrecido com aquilo que eu estava vendo diante dos meus olhos, perguntando para Deus: o que eu vou dizer diante desta situação? Que, ao contrário de nós, sentado na cama, com um sorriso indo de orelha a orelha, cheio de alegria e um brilho nos olhos, falava e testificava diante de tudo que estava vivendo, como Deus estava sendo bom para ele, e como Deus era amoroso, e o quanto ele cria no amor e no poder do Senhor. E o que eu disse ali, falei: Kiko, eu fui convidado para vir orar para que o Senhor te curasse, e descobri que eu sou o doente nesta sala. E foi ali que o Espírito Santo me deu uma palavra que eu não havia planejado, do texto que citei aqui agora há pouco. Eu abri a Bíblia e li Filipenses, capítulo 1, versículo 20 em diante, quando o apóstolo diz que agora é Cristo que vive nele, e que Cristo será glorificado no meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. E eu disse: Kiko, o Senhor não precisa te curar para que o nome dele seja glorificado, porque todas as pessoas, os seus amigos que estão aqui nessa sala, neste momento, neste quarto, nesta hora, estão contemplando a glória de Deus e o poder de Deus na sua vida. Porque as nossas tribulações podem ser oportunidade de nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Aleluia. O que é desesperador, irmãos, é quando o rádio noticia uma tragédia, a TV e a internet propagam uma epidemia, e o mundo olha para os crentes e eles estão apavorados. Sabe, se esse cara que crê em Deus, que fala de Deus, que prega sobre Deus, se ele está desesperado, a pessoa sem fé deve dizer assim: coitado de mim. Se no meio das tribulações, você não for capaz de se levantar para proclamar a glória de Deus, o poder de Deus, e revelar o quanto Deus que você serve é um Deus poderoso e fiel, só servimos para ser pisados.
É o que Jesus diz sobre o sal, se ele não salga, não serve para nada. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. As pessoas acreditam que os capacita para testemunhar Jesus é o conhecimento que adquiriram ou que devam adquirir para poder falar de Jesus. É saber teológico, é saber dogmático, é saber sistemático. Eu queria dizer para você que o que te capacita a proclamar, a testemunhar Jesus, é relacionamento com o Espírito Santo de Deus que te habita. É viver em intimidade e sensibilidade com Ele, para que Ele tenha liberdade de mover-se e agir em você, porque na hora que a sua vida estiver diante das circunstâncias para as quais o mundo não tem resposta, para as quais as pessoas não têm esperança, diante das quais qualquer um se desesperaria, você terá a resposta, porque o Espírito Santo habita em você, e Ele se move em você, e Ele age e se revela através de você. Vocês serão perseguidos, entregues, odiados, difamados, xingados, açoitados. Contudo, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Isso não tem a ver que sereis salvos. Nós não somos salvos pelo que fazemos. Nós somos salvos pelo que Jesus fez por nós. O que o Senhor está dizendo é: você vai descobrir quem você é. Você vai identificar qual é o propósito da sua vida. Você vai descobrir qual é a força que Deus investiu em você, os dons que o Senhor tem para você. Você vai descobrir qual é o plano de Deus na sua vida, quando você passar pela luta e perseverar até o fim. O crente, ele tem o seu caráter revelado no meio da tribulação e da angústia. No meio da dor, no meio de tempos como este, de tempos de aflição, é nesta hora que se revela quem você é, e que o Espírito Santo é quem rege a sua vida. É neste momento que a sua alma, a sua identidade, a sua psique, o seu eu verdadeiro vai ser provado até que se revele, porque, irmãos, é nestas fraquezas e dores e lutas que o poder de Deus se aperfeiçoa em você. É na perseverança que vocês ganharão a sua alma. É na perseverança. Lá no Apocalipse diz: aquele que perseverar até o fim receberá uma pedrinha branca, onde estará escrito o seu nome verdadeiro. Aleluia. O seu novo nome, do ser que foi gerado para uma vida nova, que não está debaixo das marcas, dos apelidos, dos rótulos, dos traumas, dos condicionamentos temporais, que superou os seus dramas psíquicos, pessoais. Mas o que fará você triunfar sobre estas coisas não é um milagre de Deus intervindo para que você não passe lutas e tribulações, é na perseverança que você ganhará a sua alma. O que nós temos diante de nós, irmãos, não é o fim, é oportunidade. Hoje de manhã estávamos discutindo um problema técnico, eu e Davi, né? Com essa coisa toda de projetar culto, transmitir culto, né? O software que a gente está usando está numa licença provisória para a gente comprar a licença definitiva.
custa $300 e o dólar está 5 conto. E a gente conversava sobre isso e dizia, pastor, mas olha só, a situação é esta e esta e essa. E eu disse assim, tá vendo, esse que é o problema, Davi. E o Davi disse assim, não, pastor, essa que é a oportunidade. Aquilo que para mim era o obstáculo, para ele era a oportunidade. É assim que o crente lida com a vida. Aquilo que para todos é um obstáculo, para o cristão é uma oportunidade da glória de Deus se revelar na sua vida. Você não deveria estar apavorado, temendo coisa alguma, porque o que há de vir, virá. O Senhor disse que aconteceria. O Senhor disse de guerras, rumores de guerras, de fomes, de epidemias. O Senhor falou. Mas Ele disse, persevera. Porque no meio desta tribulação, a minha igreja vai passar. E nós chegaremos do outro lado. E nós veremos os céus se abrir. E o Senhor virá. E Ele reunirá os seus. Oh, aleluia! Olha o que o texto diz. Quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam. E tem gente que está achando que essa é uma guerra lá do futuro. 70 depois de Cristo, os exércitos romanos cercaram a cidade. Os apóstolos estavam vivos. Tito invadiu Jerusalém. Houve um massacre de crianças. Houve mulheres grávidas tendo as suas barrigas perfuradas à espada. O templo foi derrubado e todas as ruínas foram incendiadas. Os discípulos, quando perguntaram para Jesus, Senhor, quando essas coisas vão acontecer? É porque no verso anterior, eu não li, eu comecei a partir do verso 7, Jesus estava falando que o templo seria destruído. E tem gente achando que esse é um evento futuro. Este evento foi inaugurado no 1º século da igreja. Porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. E ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem, haverá grande aflição. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. E Jerusalém será pisada por eles. E durante séculos e séculos e séculos da história, Jerusalém esteve sob domínio árabe, não do povo de Israel. Até que esse povo que adora ajudar Deus a cumprir profecia, né? Em 1948 assinou um decreto para fundar o Estado de Israel após a Segunda Guerra, e dividiram a cidade, numa parte árabe, numa parte de judeus. E até hoje a gente vê o cenário que lá está. E parece que as coisas não estão andando, e aí aparece alguém dizendo assim, a gente tem que ajudar esse negócio a se cumprir, Deus está demorando muito, vamos levar as embaixadas para Jerusalém? Vamos tentar ajudar Deus a fazer logo esse tempo se cumprir, porque Jesus disse que era logo, mas esse logo está demorando. E há uma tentativa de tentar dar ares apocalípticos para tudo. A
Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústias entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. E haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. E entrou um texto apócrifo. Pois os poderes dos céus, abre a sua Bíblia em Lucas. Achei. É que tem um verso do sermão passado ali. Pois os poderes dos céus serão abalados. Mas olha só, irmãos, o que o texto diz e a gente termina aqui. Então, lê comigo. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Tenha esperança. O teu Senhor virá, aleluia. E eu termino dizendo mais uma coisa aqui para lacrar, né? Não estamos em tempo de lacração, vamos lacrar agora. O arrebatamento e a segunda volta de Jesus não são eventos distintos, como a teologia pré-milenista diz, que Jesus virá um milênio, depois terá a segunda volta. Se Jesus arrebata a igreja e volta depois do milênio, então seria a terceira vinda e não a segunda. Jesus virá sobre as nuvens dos céus e todo olho o verá, e ele virá com grande poder e glória. E o evangelista Mateus diz, e ele reunirá os seus escolhidos. Aleluia! E a história terá encontrado o seu final. Eu queria que você fechasse esta palavra e este entendimento com esta frase de Jesus no seu coração. Quando você ver as lutas vindo sobre a sua vida, quando você vir as tribulações se levantando, quando você vir as angústias, quando você vir os sinais deste tempo de dores que a igreja iria viver, porque Jesus diz que a igreja irá viver este tempo, não se desespere. Não se desespere. Você terá a oportunidade de testemunhar Jesus. Segundo, você terá a oportunidade de encontrar verdadeiramente qual é o propósito de Deus na sua vida. E terceiro, o Senhor virá para te livrar de todo mal. Aleluia. Deus abençoe você. Feche teus olhos, curve a sua fronte, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a luz do teu povo brilhe no meio deste tempo de escuridão, ó Pai. Que a tua igreja seja sal da terra, Pai. Que ela proclame esperança. Que o teu Espírito possa nos dar a possibilidade de aquietar e acalmar corações que estão andando aflitos. Que nós possamos orar sobre a cidade, não um choro de desespero, mas um choro de compaixão, como aquele que o Senhor chorou por olhar as multidões e ver que elas estavam dispersas como ovelhas que não têm pastor, ó Deus. E que a tua igreja, que tanto tem levantado bandeiras que não são as bandeiras do Evangelho, ó Pai. E a tua igreja que tem se levantado com tanta intrepidez sobre os temas de moralidade, de comportamento, sobre os temas políticos,
Que a tua igreja possa se levantar com a autoridade do Evangelho para proclamar a boa nova de Jesus, que Ele é esperança, vida e salvação para aqueles que neste momento estão desesperados e com medo, ó Pai. Que a tua igreja possa levar vida e luz possa resplandecer na região das trevas. Que cativos sejam libertos. Que seja dada vista aos cegos, ó Pai. Que corações sejam restaurados, que famílias sejam restauradas. E que isso seja fruto do testemunho vivo e poderoso da tua igreja. Daqueles que no meio da tribulação se extinguem. Não porque não sofrem, mas porque perseveram com alegria, esperança e fé. No nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos terminar, mas antes disso nós vamos marchar devolvendo dízimos e ofertas. E nós fazemos isso como gesto de gratidão. Como gesto de quem reconhece e sabe que tudo que temos e somos vem das mãos do Senhor. Eu louvo a Deus, viu, por tanta gente de longe que está acompanhando o culto. Que o Senhor os abençoe aí onde vocês estão. Cadê a Sara que nos visita? É você que está aí do lado do João? É você? Seja bem-vinda. Deus abençoe você, é uma alegria aqui, viu? Que o Senhor possa guardar o teu coração e a tua vida sempre. Vamos ficar de pé? Enquanto cantamos e marchamos, eu queria que você prestasse atenção. Eu não sei se a câmera ela consegue focalizar, mas possivelmente nós estamos projetando aqui a conta, a agência, a conta e o CNPJ da igreja. Você que está assistindo por vídeo, você está vendo isso. E talvez você consiga anotar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir de amanhã, nós não estaremos mais abrindo a igreja para as atividades regulares. Todos os nossos encontros, pelo menos até o dia 29 de março, estão suspensos. Todos os cultos serão transmitidos do mesmo modo como estamos fazendo hoje, online, pela internet. Mas nós temos, irmãos, compromissos importantes. Eu disse pela manhã e repito, só de aluguel nós pagamos R$ 8.500. Nossa igreja não é uma igreja grande. Portanto, se nós deixarmos de contar com a participação e o compromisso de fidelidade dos membros da igreja que sustentam esta obra, será muito difícil. Então, mesmo que nós não saiamos das nossas casas para vir ao culto, anote esta conta, anote esta agência, anote este CNPJ. A Igreja Presbiteriana do Pichincha é a nossa razão social, para que você possa fazer transferência, para que você possa fazer depósito. Mantenha o seu compromisso de fidelidade. Eu digo isso, me diz membros da igreja, mas a qualquer pessoa que onde quer que esteja se sentir movida a participar disso, saiba que você estará abençoando a obra de Deus, do modo como nós a tentamos conduzir, com seriedade, com muito temor e tremor no nosso coração. Deus abençoe você. Vamos marchar e vamos devolver, sendo e celebrando a Deus por tudo que Ele tem feito e tem sido por nós. Por tuas promessas e tudo que
Enquanto nós vamos orar pelos dízimos e ofertas, cadê o diácono para orar conosco? Está aqui. Amém, irmão? Dá um microfone para o irmão, vem aqui. Projeta de novo, Elis, por favor, a conta. Vem para cá. Porque está mais escuro e as pessoas vão poder de casa visualizar com mais clareza. Vamos orar, dedicando ao Senhor os dízimos e as ofertas e agradecendo ao Senhor por este culto nesta noite. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que vimos e ouvimos. Obrigado pela Tua palavra, que foi de encontro aos nossos corações. Te entregamos, ó Deus, os dízimos e ofertas. Entregamos as nossas vidas, ó Deus. Continua conosco, nos abençoando, nos guardando. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia, crer mais em Ti, crer na Tua palavra e confiar, ó Deus, na Tua providência. Muito obrigado por este dia, por esta noite e por tudo que fizemos aqui. Leva-os em paz para nossos lares. Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, com o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com você, a sua casa, a sua família, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Pode sentar, vamos ouvir o pós-lúdio.